Receba nossas boas-vindas para mais um episódio do podcast Rádio Le Campo, uma produção coordenada pelos professores com a participação ativa dos alunos do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Siga Le Campo no Spotify para saber sobre os novos programas e aproveite o episódio que começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Le Campo. Esse programa será apresentado pelos estudantes das turmas Chico Mendes e Cepé Tiaraju. Nossa conversa será sobre o dia 19 de abril nas escolas, data que marca a celebração do Dia dos Povos Indígenas e o reconhecimento social da diversidade cultural indígena presente em nosso país. O programa de hoje será apresentado de forma bilíngue. Eu, Mayara, trarei nossas reflexões em português. E eu, Olívio, vou trazê-la no idioma nativo Guarani-Mbiá. Até poucos anos atrás, essa data era celebrada como Dia do Índio, o que reflete o olhar estereotipado e pejorativo de grande parte da sociedade, generalizando as diversas culturas dos povos originários. A Lei 11.645 de 2008 estabeleceu a inclusão no currículo escolar o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. E com ela se espera que as escolas trabalhem a temática da cultura indígena de forma transdisciplinar e contínua, e não apenas num dia específico do ano, a partir de atividades que reforçam esses estereótipos. A Lei 14.402 de 2002 é promulgada a partir de um projeto de lei da deputada federal Joênia Wapichana, alterando o nome dessa data para o Dia dos Povos Originários. Che Aracatu Cheu Tambuapu Ipurivé, Dia do Índio Reguá. Cuipeve Teri Oi, 19 de abril, Dia do Índio. Arami Uiquá Pamerei. Rirema Ovádio Quatiaparare. 2008, Haevae, Onhawa Leip, 11.645, Haevae, Re Onyemboe, Okwapuama, Haejavive, Rei, Uiquaama, Mbraquer, Regua, Hae, Cambai, Vae, Quer, Regua, Omombeuama, Omboeama, Nhomboeaquer, Haevae, Reguare. Lei 14.402 de 2022, por Onhawae, Guima, deputada Joênia Oguerovádio, Guima, Dia dos Povos Tradicionais, Reídio, Dia do Índio, Reídio, Ruaquer, Vaquer. O espaço escolar tem uma responsabilidade enorme em ampliar o olhar sobre as questões indígenas, históricas e atuais. Conforme a legislação citada, o ensino deve se basear em 3 princípios: a consciência política e histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e direitos e as ações educativas de combate ao racismo e discriminação. Os povos originários, que tiveram sua história atravessada e marcada por um violento encontro com os europeus, precisam de uma reparação histórica, através do reconhecimento e valorização de suas contribuições no processo de formação da nação, a partir de seus conhecimentos territoriais, botânico, em saúde e também enquanto força de trabalho e matriz étnica originária desse país. Nhimboeatupuma oi, Nhomboeama, Umanguare regua, Hae Anguare gua, Lei Onharami, Hae Javirei reguare, Nhambombraite, Jaichaucama, Jaikoa, Nhandere, Jajerecoa. Nhandere, Ndaikajirivae, Querpe, povos originários, Quer e Quaivae, Hae, Javi, Retavae, Quer, Reve, Joechau, Jogueroa, Pa, Oquapuague, Omoi, Pora, Nhaa, Nhaiputumo, Hague, Retavae, Querpe, Moa, Hae, Te, China. Você está ouvindo a Rádio Le Campo, fortalecendo a luta pela educação do campo na universidade. Até aqui, falamos da importância da ressignificação do dia 19 de abril e da legislação que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nos espaços escolares.
Mas como a data é vista pelo povo indígena? A estudante Olivia Palácio Aracatu, indígena da aldeia Araçaí, da etnia Guarani-Imbiá, vai falar um pouco sobre essa percepção. O Dia dos Povos Indígenas é marcado a partir do dia 19 de abril, desde 1943, conhecido como Dia do Índio. O termo índio não era bem visto pelas lideranças indígenas. Era chamado por Cristóvão Colombo. Ele acreditava que esta era Índias orientais. O termo índio fere os povos indígenas, porque os homogeneiza. Indígena é o termo correto, que significa natural do lugar que se habita, que em si abrange diversos a partir data histórico que vimos foi de respeito e a diminuição das populações indígenas. Este processo ainda ocorre, pois com a mineração e a exploração dos garimpos ilegais ocorre diariamente em terras indígenas, diminuindo o espaço cada vez mais, mesmo que a lei proteja, não está sendo respeitada. A Lei número 6.001, o Estatuto do Índio, regula a situação jurídica dos índios ou civícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura, integrá-los para a sociedade, progressiva e harmoniosamente a comunhão nacional. Mas mesmo assim, o que vimos é o massacre de aos indígenas. Indígena luta pelas terras e seus direitos até hoje. Todo momento é atacado por garimpeiros, ruralistas e políticos. Para os povos indígenas, a terra é sagrada. Maranhão, o que Deus Nhanderu deixou para preservar e não destruir. A data traz também discussão da realidade indígena no país, questões como a demarcação de terra, saúde e educação. Agudjevete. E como o dia 19 de abril é tratado em escolas não indígenas? O estudante Alvarez fez esse questionamento à professora Vanessa Gonçalves da Rocha, do Colégio Quilombola Diogo Ramos, de Adrianópolis. Muito bem. Eu gostaria de saber com a senhora como é trabalhado o Dia da Consciência Indígena no Colégio Diogo Ramos e que tipo de trabalhos o colégio realiza com os alunos e qual é a relação da história indígena com a história quilombola. Primeiramente, é preciso dizer que é impossível trabalhar a educação escolar quilombola no contexto da comunidade quilombola de João Surá sem trazer para a prática pedagógica também a cultura indígena, porque a história da comunidade João Surá e as demais comunidades que estão ao redor tem forte ligação com as comunidades, com a cultura indígena. Então, há uma mistura e não tem como dissociar uma cultura da outra, visto que elas estão juntas naquele contexto. Então, desse modo, no dia a dia, nós procuramos trabalhar a cultura quilombola e, consequentemente, a cultura indígena está ali fazendo parte desse processo de ensino-aprendizagem e valorização da cultura, tanto quilombola, africana e indígena. Por exemplo, a partir dos artesanatos que estão presentes no dia a dia dos quilombolas, como o covo, o processo de fazer a farinha de mandioca, por exemplo, que tem fortes raízes ligadas à cultura indígena, mas que também estão presentes na cultura quilombola. Então, uma não está dissociada da outra. Desse modo, durante todo o ano, nós temos esse trabalho vinculado tanto à educação quilombola quanto à educação voltada para a valorização da cultura e dos povos indígenas. Em relação à data especificamente, nós tínhamos o Dia do Índio, como era nomeado antes de 2022, e que nós trabalhamos fortemente com os estudantes essa relação do nome, da caracterização pejorativa que o nome índio traz para esses povos, e então passamos a adotar povos indígenas, pessoa indígena, visto que o índio foi um nome dado, por quem não é o sujeito. Então, desse modo, nós trabalhamos
O 19 de abril, que foi sancionado como Dia dos Povos Indígenas a partir de 2022, a gente tenta trazer mais essa nomenclatura em relação ao nome dado realmente, né, o Dia dos Povos Indígenas, e trabalhar a questão índio ou indígena, o porquê de todo esse contexto histórico que faz com que um nome faça diferença na cultura de um povo, né? E nós damos bastante enfoque também na semana do 9 de agosto, onde tem o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, também é uma data onde nós trazemos para a discussão em sala de aula a cultura dos povos indígenas, trazemos leituras escritas por indígenas brasileiros que trazem muito do que é vivenciado pelos sujeitos e sujeitas indígenas em território nacional, dando visibilidade principalmente ao que os povos indígenas do Brasil vêm produzindo na literatura, no meio artístico, musical, dentre outras manifestações artísticas culturais. Assim como evidenciamos também a luta que tanto para os povos quilombolas e para os povos indígenas, vem sendo nesse momento a luta pelo território, que é a base para que se constitua, para que se permaneça, perpetue as culturas que a gente valoriza e entende como uma identidade do povo brasileiro. Então, demarcar esses momentos, essas datas, enfatizando também que é um momento de luta, né? Um momento em que tanto indígenas quanto quilombolas estão reivindicando direitos ao território e lutando contra as invasões de fazendeiros, invasões de garimpeiros e tudo quanto nós temos visto ultimamente nos noticiários que vem atingindo diretamente as populações indígenas, quilombolas e demais populações que estão vulnerabilizadas, marginalizadas nesse sistema que oprime. Agradecemos muito a sua audiência. Mande seu comentário, mensagem ou sugestão para ncplecampoufpr@gmail.com. Anotou? O e-mail é ncplecampoufpr@gmail.com. O podcast Rádio Le Campo é uma produção do Núcleo de Comunicação Popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Esperamos que vocês tenham gostado de mais um episódio da Rádio Le Campo. Até a próxima! Educação no campo! Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade! Educação no campo! Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade! Educação no campo! Direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade!